boa noite. O A Notícia recebe hoje o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. Ele que já exerceu 3 mandatos como deputado federal e é também pastor da igreja O Brasil para Cristo. É do Partido Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Secretário, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui na Rede TV hoje. Beatriz, que prazer estar aqui com você e conversar com os nossos amigos. Uma satisfação. Secretário, então eu começo pedindo para o senhor explicar qual é o estado do turismo do estado de São Paulo hoje. Quais são as principais características do turismo paulista? Turismo em São Paulo, uma grande oportunidade. O turismo é a bola da vez, é o novo petróleo. O turismo representa hoje 10% do PIB do estado de São Paulo. Isso é muita coisa. Para você ter ideia, se São Paulo fosse um país, seria a 19ª economia do mundo. Nós estamos falando que o turismo de São Paulo representa 10% dessa enorme economia. Nós estamos falando que este ano, o PIB do turismo de São Paulo, na sua participação no PIB do estado de São Paulo, será de aproximadamente 360 bilhões de reais, que seria, se fosse o PIB de um estado, equivalente ao PIB do estado do Goiás, por exemplo. Mas quando a gente fica falando de números, de PIB, parece uma coisa assim tão intangível. Na verdade, o turismo são as cores, as nossas cores, é o nosso gosto, os nossos sabores, os nossos cheiros. O turismo é a felicidade, a alegria, a energia, é a nossa capacidade de encantamento, é a nossa capacidade de contarmos as nossas histórias. E por trás de tudo isso, de toda a experiência que nós podemos produzir aos turistas, aos nossos visitantes, é uma economia que compreende 52 setores, gera 2.400.000 empregos diretos e indiretos no estado, produz renda e é uma oportunidade de empreendedorismo. Então, o turismo é uma poderosa alavanca de ativação, de desenvolvimento dos territórios. O governador Tarcísio de Freitas entendeu o turismo na perspectiva da agenda econômica e ele tem utilizado essa ferramenta poderosamente numa parceria entre Secretaria de Turismo e de Desenvolvimento Econômico para ativar e apoiar o desenvolvimento econômico dos territórios. Qual que é o perfil do turista que vem para o estado de São Paulo? É possível traçar um perfil? Olha, quando nós falamos de turismo, muitas vezes olhamos para o Brasil e há estados no Brasil que são estados com uma economia muito alicerçada no turismo. E esses estados, quando você olha para eles, você vê um tema. O turismo é o turismo de sol e mar. São Paulo tem uma característica diferente. São Paulo tem sol e mar, por exemplo, mas São Paulo tem uma diversidade incrível de destinos e de atrativos. Nós temos de praia, de costa, 880 quilômetros. E dentre as praias, nesses 880 quilômetros que São Paulo tem, estão algumas das praias mais bonitas, mais encantadoras do Brasil, praias paradisíacas. Mas nós temos também a montanha com o nosso turismo de charme. A cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, a segunda cidade mais alta do Brasil. Você tem o turismo religioso, só Aparecida, Guará, Cachoeira Paulista, Canas. Nós estamos falando de uma região que recebe 16 milhões de turistas por ano. Mas São Paulo é também o turismo de negócios, é o turismo de compra, é o turismo de aventura. Cada vez mais São Paulo entra no mapa dos grandes shows, dos grandes eventos internacionais. Então, também é um estado que tem entretenimento. Portanto, nós temos aqui um turismo diverso para um turista diverso e cada vez mais exigente. Agora, não é a primeira vez que o senhor está nesse posto. Então, eu queria perguntar ao senhor o que tem de peculiar desta passagem de agora, atual, pela Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo. Então, esse é o meu 5º ano
servindo o Estado através da Secretaria de Turismo. Penso que a grande diferença seja o fato de que o governador Tarcísio de Freitas entendeu e entende o turismo nessa perspectiva. É agenda econômica, são negócios, é capacidade de produzir riquezas no nosso estado e a oportunidade de atração de investimentos, oportunidade de geração de empregos. São 2.400.000 empregos diretos e indiretos gerados em toda a cadeia econômica do turismo. Nós estamos falando de uma capacidade de atração de investimentos incrível. Para você ter ideia, nós estruturamos o terceiro Fórum Internacional de Investimento no Turismo, que realizamos agora com muito sucesso, onde nós catalogamos 70 projetos que são, na verdade, oportunidades de atração de investimentos privados para o Estado de São Paulo, cada um deles a partir de 100 milhões de reais. Somando esses 70 projetos, nós estamos falando de 22 bilhões de reais. Estamos conectando agora essas oportunidades a fundos nacionais, fundos internacionais, investidores que têm interesse em boas oportunidades, com projetos que tenham começo, meio e fim, que tenham apoio do governo, que façam sentido. Então, São Paulo entendeu isso, entendeu o turismo na perspectiva da agenda econômica, na capacidade do turismo de gerar, de produzir empregos no momento em que o emprego para o Estado é uma prioridade. O governador Tarcísio de Freitas tem o entendimento de que o emprego é o melhor programa social que nós podemos estruturar e desenvolver. Portanto, da minha primeira passagem pelo turismo para essa segunda passagem, eu penso que seja o olhar do governador Tarcísio de que nós temos aí uma grande oportunidade de desenvolvimento da economia através do setor. A primeira passagem foi quando o governador era Geraldo Alckmin, é isso, certo? Exatamente. E o senhor está deixando agora o secretariado do governo Tarcísio por conta do prazo de desincompatibilização de cargos para poder concorrer à eleição neste ano. Então, gostaria de pedir para o senhor fazer um balanço do governo Tarcísio, destacando pelo menos uma principal qualidade deste governo e também um principal defeito. Já vi o senhor dar entrevistas, o senhor costuma ser bastante sincero e fazer críticas também aos seus aliados, então eu vou explorar um pouco esse lado do senhor para ouvir o que tem de bom e também o que poderia ter sido melhor nesse governo Tarcísio. Perfeito. O governador Tarcísio de Freitas é um gestor, um executivo de ponta, um gestor de altíssima qualidade, altíssimo nível. É um engenheiro. Ele pensa de maneira cartesiana, ele é muito pragmático. Uma reunião de despacho entre o governador e o seu secretariado é uma verdadeira aula magna e é impossível participar de um encontro, de uma reunião, ou ver os seus comandos sem realmente se aprender e aprender muito. Ele teve iniciativas que foram muito acertadas e necessárias, o que possibilitou ao Estado chegar a esse momento com saúde fiscal, financeira, com projetos consistentes, entregas extraordinárias. Foi o seu comando que permitiu que o governo tirasse do papel projetos que estavam paralisados há muitos anos, há décadas. Ele está, por exemplo, encerrando o Rodoanel, que, iniciado pelo governador Mário Covas, passou muitos anos sem que houvesse a sua conclusão, a sua entrega. Mas, tirando outros grandes projetos, como o túnel Santos-Guarujá e outros projetos, pela sua capacidade de execução. Eu diria, respondendo à sua pergunta, que o governador Tarcísio tem uma marca impressionante. Ele é um grande resolvedor de problemas. Ele tem a capacidade de desatar nós e de resolver problemas. Mas eu gostaria de também destacar uma outra característica dele e do governo.
Ele, chegando em São Paulo, assumindo a missão de servir o Estado de São Paulo como seu líder maior, como seu governador, os primeiros 60 dias, 40, 60 dias do governo, eu estava então me preparando para ir para Portugal, participar de uma das feiras, a BTL, que é uma das mais importantes feiras de turismo do mundo. Eu gosto muito da BTL, é uma porta de entrada para a nossa promoção para a Europa. Nós temos BTL em Portugal e temos a Fitur em Madrid, que eu considero na Europa 2 feiras estratégicas. E aconteceu uma tragédia naqueles dias em São Sebastião e no litoral norte. Ele chegando no estado, estamos num período de carnaval, dezenas e dezenas de pessoas, infelizmente, vêm a óbito, em mais de 60, e o governador Tarcísio de Freitas, imediatamente, ele toma a iniciativa de, com a primeira-dama, Cristiane Freitas, que é uma primeira-dama de primeira, se mudarem do Palácio dos Bandeirantes para São Sebastião. Ele, então, se instala em uma das salas da prefeitura, ele vai transformar aquela sala no seu aposento com a primeira-dama e ele, durante 10 dias, lidera uma série de iniciativas e de ações que compreendem mais de 1.000 profissionais de todas as áreas para, primeiro, abraçar a cidade, socorrer as vítimas, confortar as famílias que perderam entes queridos e devolver a normalidade à cidade. Ele, engenheiro, ele formado como militar, um capitão do Exército, acostumado a tomar decisões sob pressão. E quando eu chego para uma reunião e me despedir dele para essa viagem, eu vejo falando no momento em que estava disponibilizando o governo para uma parceria através da Secretaria de Turismo com as pousadas e hotéis da região para acomodar as pessoas que ficaram desalojadas. Eu olho e vejo aquele governador com os pés cheios de lama, o seu sapato cheio de lama, ele vindo de estar no fronte, de estar onde as pessoas estavam mais necessitando. Imediatamente eu liguei para o nosso então chefe de gabinete, o Éder, que é nosso subsecretário, abortei a viagem, cancelei a viagem, falei, não tem como sair deixando o nosso governador aqui com o pé, com a sua bota aqui cheia de lama. Aquela imagem ficou marcada para mim, mas marcado o fato de que nós temos um grande gestor, um grande administrador, um estadista extraordinário, e o estadista é a pessoa que enxerga as pessoas por trás do número, que demonstra empatia, que no momento da crise se deslocou do Palácio dos Bandeirantes e foi até o local de crise, abraçou aquele povo, cuidou, e foi isso que fez com que nós tivéssemos diminuído o número de pessoas que poderiam ter sido famílias afetadas, vítimas que poderiam se transformar, infelizmente, em vítimas fatais. E ali, naquele momento, nós tivemos o cartão de visita do governador Tarcísio. Foi como se ele estivesse apresentando a São Paulo o seu cartão de visitas. Eu vim aqui para gerir, vim aqui administrar, mas eu vim aqui cuidar do ser humano, cuidar do paulista. E a crítica, secretário, ao governo, que poderia ter sido melhor? São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas assume o governo no momento em que os estados e os municípios passam por grandes dificuldades, os municípios precisam muito de ajuda. Nós precisamos urgentemente, Beatriz, fazer uma revisão na divisão dos recursos públicos, porque nós formamos uma pizza com os recursos recebidos, que são frutos da contribuição, do pagamento de impostos, e a maior parte desses recursos vai para o governo central. E volta uma pequena parte para o Estado e uma parte menor ainda para o município. Só que o município fica com grandes responsabilidades, por isso os municípios do Brasil inteiro, não só de São Paulo, eles estão
estão sobrecarregados, os prefeitos estão com muitas dificuldades. Eu tenho certeza que o governador Tarcísio de Freitas gostaria de fazer mais do que tem sido feito pelos municípios. Governar é eleger prioridades, e as prioridades que foram identificadas e escolhidas pelo governador Tarcísio de Freitas são prioridades no sentido de nós entregarmos casas populares. Nunca se entregou um trabalho, um programa de moradia como esse governo. Os números são números absolutos. A cada governo que nós tínhamos, a cada período de 4 anos, nós entregávamos 25, 30 mil casas, apartamentos, moradias populares. Esse governo quadruplicou essa entrega. O governador Tarcísio de Freitas também investiu na infraestrutura, na recuperação do nosso modal ferroviário, investiu também na nossa aviação regional, fazendo com que nós potencializássemos a nossa conectividade. Hoje, em São Paulo, nós não temos nenhum grande núcleo que esteja a mais de 200 quilômetros de um aeroporto regional. Mas, evidentemente, eu tenho certeza, gostaria de socorrer mais os municípios, apoiar mais os municípios, mas a maior parte do recurso fica no governo central. Secretário, o senhor é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, já o chamou aí de amigo em uma série de ocasiões. Queria pedir para o senhor contar um pouco como que se desenvolveu essa relação com o ex-presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro e eu fomos deputados juntos por 8 anos. E depois eu tive a oportunidade de, por mais 4 anos, estar deputado, tendo-o como presidente da República. Eu o tenho como uma das pessoas mais especiais que eu conheci. Um homem bem motivado, bem intencionado, que conseguiu entrar na política e passar quase 3 décadas no Congresso Nacional sem se promiscuir, sem derivar-se, sem negociar seus valores, seus princípios. Um patriota, um homem que ama o seu país, que não se furtou da responsabilidade de se apresentar ao país como uma opção e liderar um processo que ele mesmo não queria liderar. Ele se apresentou ao país se dispondo a liderar esse processo na falta de pessoas que naquele momento aceitassem essa tarefa, essa missão, essa incumbência. Me marcou muito em 2019, primeiro ano do seu governo. Nós estávamos iniciando o seu mandato. Eu passei por uma cirurgia, um grande desafio na minha saúde, enfrentei um câncer, estava no hospital em Brasília, me recuperando da cirurgia. Então, quando eu acordo da cirurgia, ele está ao meu lado da cama, esperando que eu acordasse para me cumprimentar, para levar conforto, para levar o seu apoio. Ele, presidente da República, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades. Jair Bolsonaro é um homem que chora, que tem lágrimas. Eu não acredito numa pessoa que não chore. E aí eu não estou falando do teatro, da pessoa que tem aquelas lágrimas de jacaré, aquela pessoa que realmente chora de dentro para fora, que tem empatia, que se emociona, que é capaz de parar numa estrada para atender ou para conversar com uma pessoa desconhecida que ele nunca viu, possivelmente nunca mais verá. Então, ele foi um grande líder e é um grande líder que presidiu o Brasil, acendeu no coração dos brasileiros a chama do amor pela pátria, o amor pelo hino nacional, pelas cores da nossa bandeira. E tem no Brasil um grupo de pessoas que ele despertou, ele ativou o amor pela pátria, o compromisso com esses valores que ele defende. E dentre essas pessoas, o governador Tarcísio de Freitas, que é uma das maiores revelações da política dos nossos dias. Não apenas um dos maiores governadores, um dos mais competentes e extraordinários gestores públicos que nós temos a serviço do público no país, mas
um dos maiores e mais importantes líderes, uma das maiores novidades, que consegue conciliar na política a capacidade de gestão com o coração que bate pelo povo, a empatia com as pessoas que mais necessitam e consegue se conectar ao seu povo. Não à toa ele tem uma grande aprovação, que chega a 65% nesse momento, a aprovação do seu governo, e é lógico que isso também alcança o seu time, o seu secretariado. Por isso, quando eu ando pelo estado de São Paulo, eu sou beneficiado pela grande aprovação que tem o governador Tarcísio de Freitas, porque tanto ele quanto o presidente Bolsonaro são pessoas confiáveis, que a população, grande parte da população brasileira, identifica como fiéis depositários da sua confiança e da sua esperança. Agora, o que o senhor achou do escolhido para concorrer à presidência pelo Jair Bolsonaro ser o Flávio Bolsonaro e não o governador Tarcísio? O senhor que está elogiando tanto o governador Tarcísio aqui. Eu entendo que nós temos a felicidade, olha que posição extraordinária e confortável do presidente Bolsonaro, de ter opções. Nesse momento, a esquerda, quem é a opção da esquerda? Quais são os quadros? Enquanto que na direita nós temos algumas pessoas, alguns nomes que poderiam tranquilamente ser escolhidos, e poderiam não apenas fazer uma boa campanha, mas eleitos poderiam governar com muita competência e capacidade o nosso país. O governador Tarcísio de Freitas é muito novo. Esse ano eu estou completando 60 anos de idade. Ele tem 50 anos de idade. É um jovem. E um jovem que está sendo reconhecido nacionalmente. Onde eu vou no Brasil, onde eu vou no país, de sul a norte, de leste a oeste, eu encontro pessoas que reconhecem o seu trabalho, reconhecem a sua capacidade e reconhecem nele um valor que para nós é fundamental, a sua integridade. Então, o presidente Bolsonaro tinha à sua disposição alguns nomes. Se ele tivesse escolhido o nome do governador Tarcísio de Freitas, ele teria escolhido um grande nome. Tarcísio, se não for presidente da República agora, ele será presidente da República num futuro próximo, porque ele é um dos melhores quadros desse país, tem liderança, tem o respeito, tem o reconhecimento não apenas do presidente Bolsonaro, mas o reconhecimento nacional. Tanto que havia uma disposição de todos os nomes de centro e direita, que se o nome dele fosse colocado, ninguém colocaria o nome, estaria junto no projeto. Que não é o que está acontecendo com o Flávio agora. Mas não é ruim. Flávio é um grande amigo, eu tenho por ele muito carinho, nós temos uma relação de amizade. Ele, senador da República, então passou pelo Legislativo, sendo deputado estadual no Rio de Janeiro, chegou ao Congresso Nacional experiente, passou esses 7 anos, agora indo para o 8º ano, no Congresso Nacional, sendo experimentado em todo tipo de pressão e de ambiente. Tem capacidade, tem o respeito de toda a direita, tem o apoio do presidente Bolsonaro. Fundamental para ele tem o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Então, é o mesmo time, é o mesmo grupo. Isso significa que em São Paulo nós venceremos a eleição no primeiro turno, não terá 2 turnos aqui, o que é importantíssimo, porque São Paulo são 46 milhões de habitantes. São Paulo representa 1/3 do PIB nacional. São Paulo é locomotiva do país, então é muito importante que nós mantenhamos São Paulo e com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, eu tenho certeza de que nós venceremos com o Flávio, faremos um bom papel na eleição e com certeza teremos um bom governo. E quando a gente fala normalmente, secretário, de eleitorado evangélico, acho que a gente tem que fazer um parênteses aqui para lembrar que os evangélicos não são um bloco monolítico, né? Há muitas divisões dentro do que
se vislumbra aí como eleitorado evangélico, mas a gente tem visto uma disputa pelo voto dos evangélicos nos últimos anos. Então, eu queria pedir para o senhor me dizer como que está esse cenário hoje. Os evangélicos, eles apoiaram o ex-presidente Bolsonaro na eleição que o levou à presidência. Esses votos, eles são automaticamente transferidos para o Flávio? O eleitorado evangélico este ano vai continuar com a família Bolsonaro? O voto evangélico é um voto hoje decisivo. Ele ajuda a decidir uma eleição. Os evangélicos no Brasil são aproximadamente 60 milhões. Ou seja, se os evangélicos do Brasil fossem um país, seríamos o segundo país da América do Sul, seríamos apenas menores do que o Brasil. Eu cresci em Santa Isabel, sou pastor, sou filho de pastor. Na minha infância, nós éramos 2% da população brasileira. Hoje nós passamos de 27%, 28% da população brasileira. Os evangélicos do Brasil estão presentes em todos os segmentos, em todos os setores da sociedade. E eles têm opinião, eles não são cabrestráveis. Eu entendo que esse evangélico, ele considere para uma eleição como essa, pautas absolutas, como, por exemplo, a pauta da economia. A economia, o emprego ou desemprego, a inflação ou a diminuição, o controle da inflação, o controle fiscal, as contas do país, isso pesa para o voto evangélico. Pesa para o voto evangélico também os recorrentes escândalos de corrupção. É uma pauta de interesse dos evangélicos, a integridade, a correção. Agora, nós temos mais uma variável a ser considerada, que são os valores morais. Existe uma pauta, uma agenda moral que também é importante para os evangélicos. Ela não é única, ela não é absoluta, mas ela é uma variável considerada quando diz respeito a, por exemplo, descriminalização do aborto, das drogas, a família. Essas pautas, que são pautas morais, essa agenda moral, é uma variável também considerada pelo evangélico enquanto cidadão. Então, ele que não é cabrestável, ele vai, acredito que, votar e vai apoiar um perfil e um nome que esteja relacionado com os valores que ele defenda. Ele sabe que ele quer um Brasil que produza emprego, que tenha uma economia forte, que tenha uma economia pujante. Ele quer um país onde nós tenhamos resposta às grandes demandas sociais. Ele quer um Brasil onde as autoridades em todos os poderes tenham respeito e tenham integridade, tenham respeito pela sua integridade. Ele é contra a corrupção e ele também tem uma agenda moral que ele vai considerar nesse momento do voto. Isso pode ter identificado esse segmento evangélico e esse voto evangélico com o projeto representado por Jair Bolsonaro. E sim, se você considera que nós estejamos no segundo turno, e se um segundo turno nacional colocar dois projetos que se enfrentem, onde um deles não tenha identificação com esses valores e essa agenda moral defendida pelo cidadão evangélico e pelo voto evangélico, eu entendo que ele não terá dificuldade de fazer a sua escolha. Sua escolha aí seria pelo Flávio Bolsonaro versus o presidente Lula, é isso? Se forem essas duas opções, eu penso que sim. Qual seria o outro cenário? O senhor está falando, se forem essas duas opções, em qual outro cenário? Um outro cenário seriam dois candidatos de direita, o de centro e centro-direita. Aí nós teríamos condições, teríamos um ambiente de decisão desse voto evangélico. Se o voto evangélico for decidido entre esses dois universos,
essas duas propostas, essas duas visões de mundo, eu entendo que essa visão de mundo representada pelo Flávio Bolsonaro, se identifica mais com esse eleitor. A gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta a falar desse assunto já já. Fique aí, a notícia volta depois do intervalo. O A Notícia está de volta, entrevistando hoje o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. Secretário, estávamos falando um pouco sobre os evangélicos e as preferências políticas dos evangélicos. O governo Lula tem feito uma série de acenos aos evangélicos, reconhecendo, por exemplo, a música gospel como uma manifestação cultural e fazendo a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, depois que o ex-presidente Bolsonaro fez a indicação também de um ministro evangélico ao STF, no mandato dele, que é o ministro André Mendonça. Isso é o suficiente, tem sido o suficiente para, pelo menos, reaproximar os evangélicos da esquerda e do presidente Lula? É uma relação completamente desfeita. Não existe confiança por parte dos evangélicos em relação a qualquer aceno, a qualquer gesto do presidente Lula. E, por exemplo, em relação ao reconhecimento da música gospel, foi uma iniciativa do Legislativo. Ele poderia sancionar ou não, ele sancionou. Se não tivesse sancionado, tivesse vetado, o Congresso derrubaria o seu veto. Em relação à indicação do Messias, e aí você tem 3 Messias, não é? Tem 2 que eu tenho mais liberdade e tranquilidade para falar, que é o Jair Messias e o outro é o Messias que vai voltar logo, logo, que é Jesus. Agora, Jorge Messias é um bom quadro, é uma pessoa muito preparada. Eu, se estivesse no Senado, muito provavelmente votaria não. Não por ele. Votaria não porque esse aceno é um aceno que, no meu entendimento, ele não refaz pontes. O descrédito, a relação está completamente comprometida. Agora, ele não é presidente, ele não governa para apenas um segmento, ele governa para todos os brasileiros. Então, quando ele tem um quadro como Messias, que é um quadro competente e preparado no entendimento dele, independentemente de ser evangélico, é uma aposta dele. Ele, se não conseguir aprovar o seu nome esse ano, eu penso que ele, ano que vem, vai ter mais dificuldade. Agora, o senhor falou, se estivesse no Senado, votaria não, porque não é assim que se refaz pontes. Mas, quando dá indicação do nome do Messias, o presidente Lula conseguiu reunir algumas lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. Como que o senhor viu esse movimento? Eu respeito completamente, como você, no começo da nossa conversa, lembrou. Esses 60 milhões de evangélicos não têm um líder. Eles são diversas tribos e cada uma dessas tribos tem a sua liderança. Eu consigo pensar nessas tribos quando, na Bíblia, eu tenho a imagem de Israel, que tinham 12 tribos e que, na hora da guerra, enrolavam as suas bandeiras e iam todos juntos para a guerra. São diversas tribos, diversos líderes de todos os tamanhos. Eu respeito a todos eles. Agora, majoritariamente, os evangélicos do Brasil não estavam representados por aqueles líderes que lá estiveram, que são líderes importantes, que representam e que falam por um grande número de evangélicos, mas não por todos. Agora, o senhor disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados novamente na eleição deste ano, é isso? Qual deve ser a prioridade do Congresso que for eleito
em outubro de 2026? O Congresso eleito em 26 vai enfrentar um período de muita dificuldade econômica no país. Esses 3 anos, agora indo para o 4º ano, do ponto de vista fiscal, nós fomos muito inconsequentes. Nós, enquanto país, fomos inconsequentes, chegamos às margens da irresponsabilidade. Aliás, nós desconstruímos o conceito da responsabilidade fiscal. Então, nós escolhemos a irresponsabilidade. Mudamos a fórmula, decidimos por um outro modelo, um outro formato. O Brasil endividou-se ainda mais, enfrentamos uma série de problemas, que são prejuízos que foram impostos com esses grandes desvios bilionários em diversas áreas que aconteceram nesse período. Então, esse próximo Congresso terá que ajudar o Executivo a levar de volta, a trazer de volta o Brasil para o centro da agenda da responsabilidade fiscal, da necessidade de nós darmos estabilidade e segurança jurídica, estabilidade fiscal, para que o Brasil volte à condição de poder oferecer aos brasileiros, a quem gera emprego, a quem empreende no nosso país, a condição de nós retomarmos o desenvolvimento econômico. Nós fomos grandes exportadores nesses últimos 2 anos, sobretudo, de empresas que saíram do país e foram para outros países, sobretudo para o Paraguai, para o Uruguai, porque encontraram ali um ambiente de maior segurança, de maior estabilidade econômica para desenvolver os seus negócios. Agora, eu acredito muito no Brasil. O Brasil é um país muito rico, com muito potencial. Se pensarmos, por exemplo, na agricultura, que responde por 30% do nosso PIB, nós temos a maior quantidade de terras agriculturáveis do planeta, nós temos a maior reserva de água doce, água potável do planeta, nós temos no Brasil minérios raros, nós temos uma possibilidade de desenvolvermos uma energia limpa como nenhum outro país. Nós temos tecnologia, temos condições de fazermos isso, de liderarmos a transição energética planetária. E esse Congresso precisa ter compromisso com essa agenda, com essa pauta, mas precisa também ter compromisso com a pauta da integridade, de nós enfrentarmos com rigor os casos de corrupção, de fecharmos as torneiras da corrupção no país, de darmos ferramentas para a Polícia Federal, para o Ministério Público cumprirem o seu papel, para o Judiciário poder arbitrar em leis objetivas, sobretudo contra o crime organizado. Então, nós temos muitos desafios e este Congresso será um dos mais importantes congressos. Eu diria que depois do Congresso Constituinte, nós teremos o Congresso mais importante em toda a nossa história desde a redemocratização. Por quê? Isso, em função disso, de que nós precisamos tratar a pauta da recuperação econômica, vamos enfrentar uma crise tremenda, temos uma crise anunciada a partir de 27, temos que trazer o Brasil de novo para o centro dessa agenda de economia baseada na responsabilidade fiscal, na estabilidade jurídica. Temos que fazer a lição de casa em relação a podermos dar as condições, por exemplo, ao agro, de respeitado, valorizado, poder desenvolver-se e poder continuar liderando essa agenda no mundo, porque o nosso agro é uma referência mundial, e de nós trabalharmos a questão da integridade como
como compromisso deste Congresso que assumirá a partir de fevereiro. Vou reunir duas perguntas aqui em uma, porque a gente está chegando ao fim do nosso tempo. A primeira é, muita gente na direita defende que uma das prioridades do Congresso seja discutir a posição dos ministros do Supremo, no Senado com impeachment de ministros e através da Câmara discutindo o poder também dos ministros e qual é o papel de um tal código de conduta. Quero saber a opinião do senhor sobre isso. E o senhor fala que há 3 pilares para o eleitor evangélico, mas diria para o eleitor brasileiro também de uma maneira geral. O pilar econômico, o pilar do combate à corrupção e o pilar dos valores. Os dados macroeconômicos são bons para o governo Lula. E no pilar da corrupção, a campanha petista vai explorar aí coisas contra o senador Flávio Bolsonaro, investigações que já apareceram no passado. O senhor acha que tem calcanhar de Aquiles para o Flávio, desafios para o Flávio nessa campanha eleitoral? Isso nós saberemos durante a campanha. Ele terá a oportunidade, na medida que for confrontado, também de se defender, de apresentar a sua defesa, os seus argumentos. E entendo que esse valor, o valor da integridade, precisa ser pauta dessa campanha eleitoral. Nós precisamos assumir compromissos, os nossos majoritários precisam assumir compromissos com a sociedade, compromissos com o mundo político. Os candidatos proporcionais precisam assumir compromissos também. E sim, eu entendo que o Congresso Nacional precisa trazer para si o compromisso e o enfrentamento com essa pauta da integridade. E quando nós vemos os números econômicos colocados, como você há pouco falou, seria preciso que nós tivéssemos aqui a oportunidade, e não será o caso hoje em função do tempo que você já anunciou que está se esgotando, de nós detalharmos um a um esses indicadores. Eu vejo que nós estamos com graves problemas, grandes problemas, e a partir de 27, quem se sentará na cadeira de presidente da República, e eu entendo que há muita chance de ser Flávio Bolsonaro, terá enormes desafios e precisa de um Congresso que entenda isso. A pauta da agenda moral é importante e eu tenho compromisso com essa agenda moral, mas a pauta prioritária deve ser a de levar o Brasil de novo ao centro da responsabilidade fiscal, da capacidade de nós produzirmos oportunidades para o nosso povo. Nós temos 75% da nossa população endividada. Isso não tem jeito de não explodir no colo do próximo presidente. E sim, nós precisamos discutir o reequilíbrio dos poderes. A ideia do Constituinte, a visão do Constituinte de pesos e contrapesos, em muito foi comprometida. Nós precisamos trazer de volta esse equilíbrio no nosso país de pesos e contrapesos, de nós termos poderes que sejam realmente harmônicos e independentes entre si. Secretário Lucena, agradeço muito a entrevista. Fica o convite para voltar aqui à Rede TV. Obrigado, Beatriz. Foi um grande prazer. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um ano extraordinário com a oportunidade de discutir o que precisamos discutir, de assumir os compromissos que a sociedade espera que nós assumamos e nós possamos ter São Paulo e o Brasil que todos nós queremos. E agradeço, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!